Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês que estão aqui conosco no canal da Igreja Batista da Trindade para nós meditarmos na palavra de Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo de número 2, e nós vamos fazer a leitura do versículo de número 12 até o 17. O tema da nossa meditação deste momento é Pérgamo, a igreja tolerante. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não, venha a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Nestas mensagens especiais para as 7 igrejas da Ásia Menor, Jesus apresenta uma radiografia da condição de cada igreja. Mas seu desejo é que todas as igrejas leiam essas mensagens e sejam beneficiadas por elas, porque ele usa igrejas no plural, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, depois o capítulo 2, versículo 11, 17, 29, e no capítulo 3, versículo 6, 13 e 22. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo também fala a indivíduos, e é nesse ponto aí que nós aqui entramos em cena. Ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça, nos versículos aí que eu citei acima. Por quê? Porque as igrejas são constituídas por indivíduos, e são esses indivíduos que definem a vida espiritual de uma igreja. Se eles forem temente a Deus, a igreja será temente a Deus. Se eles forem pessoas que não ouvem a palavra de Deus, a igreja será uma igreja mundana. Nesse momento aqui, né, nós vamos falar sobre a igreja de Cristo da cidade de Pérgamo, que é o que nós lemos aí nesse texto da palavra de Deus. A igreja de Pérgamo, ela estava na cidade ali, né, também pelo mesmo nome, a cidade de Pérgamo, e essa cidade era a maior cidade da Ásia Menor naquela época. Essa cidade abrigava aí o primeiro templo dedicado ao imperador romano, aí o César, né? E provavelmente aí a expressão trono de Satanás, do versículo de número 13, seja referência aí a esse fato, né? A esse templo e essa estátua do imperador. A cidade também possui um templo a Esculápio, que era aí o deus da cura naquela época, cuja insígnia de 2 serpentes enroladas em uma vara ainda é símbolo médico até o dia de hoje, né? E alguns ensinos nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês neste momento. E esses ensinos aí estão nos slides. O primeiro ensino é: sejam fiéis independente do lugar onde vocês vivem. Versículo de número 13, a palavra de Deus vai falar: conheço o lugar em que habitas, ou lugar em que vocês vivem, né? Onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé.
ainda nos dias de Antípes, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Os irmãos e as irmãs ali de Pérgamo haviam sofrido muitas perseguições. E um dos membros dessa congregação havia morrido aí por sua fé, é o que diz o versículo aqui. Mas apesar do sofrimento intenso, a igreja permaneceu fiel a Deus, permaneceu fiel a Cristo. Mesmo vivendo na cidade onde se adorava aí o imperador romano, a maioria deles, a maioria dos membros aí dessa igreja recusavam oferecer incenso ao imperador e a dizer, né, César é senhor, era aquilo que era exigido pelo Estado naquele momento. Meus queridos irmãos, não importa o lugar em que vocês vivem, se a cidade de vocês é idólatra, se o bairro de vocês é muito ruim, não presta, o que importa para Deus é o seu coração voltado para a palavra dele, é o seu coração voltado para Cristo, é sua fé em Cristo. Seja fiel a Deus, independente do lugar onde você vive, mesmo que você vive num lugar onde Satanás impera, seja fiel a Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus que está diante dos seus olhos e diante da sua vida. O segundo ensinamento desse texto é que somente Cristo governa a igreja. Versículos 14 e 15 diz assim: tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outro, sim, também tu tens os que, da mesma forma, sustentam a doutrina dos nicolaítas. Apesar da coragem aí diante das perseguições, os cristãos de Pérgamo não eram totalmente irrepreensíveis diante de Deus, diante do Senhor. Um grupo de pessoas desta igreja eram pessoas que não amavam a Deus, que não adoravam a Deus, que não ouviam a palavra de Deus. Havia infiltrado pessoas aí nesse grupo cristão, nessa igreja, com doutrinas e práticas que Jesus odiava. E eram os nicolaítas que vimos aí anteriormente na igreja de Éfeso. E esses nicolaítas eram uma seita que dizia-se que eles mandavam na igreja, né? E que iniciou o que conhecemos hoje como clero e leigo, uma falsa divisão não ensinada aí em lugar nenhum no Novo Testamento. Infelizmente, esse grupo que afirmava ser cristão ali mandava no povo, governava o povo e conduzia esses membros da igreja de Pérgamo para longe da vontade de Jesus. Essa falsa liderança dizia que não havia mal algum em colocar um pouco de incenso ali no altar de César, né? E se declarar leal a César, ter essa política da boa vizinhança, né? Já que nós estamos aqui na cidade, que tem esse templo aí ao imperador, não há nada, não há nenhum mal a gente entrar nesse templo aí, a gente fazer as oferendas aí, a gente continuar sendo cristão. Meus queridos irmãos, Jesus deixa claro aqui que quem governa a igreja é Ele, é Cristo. Não é o líder, não é o pastor, não é aquele que está à frente. Na igreja de Cristo não há separação entre clero e entre leigo. Todos nós somos sacerdócio real, conforme 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E aquele cristão aí que faz concessões indevidas ao mundo só para evitar sofrimento ou ser bem-sucedido diante aí do meio em que ele vive, do lugar em que ele vive, comete adultério espiritual e é infiel a Cristo. A liderança pode levar as pessoas a se perderem na fé, na obediência a Cristo, se for uma liderança como a liderança desses nicolaítas,
que se diziam donos da igreja, mas na verdade eles serviam a Satanás. Isso acontece muito em nossos dias também. Pessoas que se tornam donos da igreja, líderes da igreja, mas que não são comprometidos aí com a fé do Senhor Jesus, e se acham pessoas superiores e acabam aí se perdendo e levando outros também à perdição. E o terceiro ensinamento é arrependa-se, versículo 16 e versículo 17, onde diz, portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Antipas, um dos membros daquela igreja, havia sentido a espada de Roma, conforme o versículo de número 13. Ele morreu pela sua fé. Mas os membros daquela igreja de Pérgamo sentiriam a espada de Cristo, que é a palavra de Cristo, conforme a expressão aí, espada da minha boca. Como no caso aí das igrejas anteriores, o apelo final aqui é a indivíduos, quando o texto diz, quem tem ouvidos ouça, e ao vencedor, aí, versículo de número 17, Jesus diz que ao vencedor dar-te-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. Maná escondido era o pão que alimentou os israelitas aí no deserto e que foi colocado dentro da Arca da Aliança, ali escondido ali dentro da Arca da Aliança, né? E pedrinha branca era uma referência à absolvição em um tribunal. Naquela época, ao votar aí, quando se votava pela absolvição de uma pessoa julgada, os juízes colocavam como símbolo uma pedrinha branca dentro de um vaso. Meus irmãos, nós precisamos do alimento santo de Deus, do pão da vida encontrado em Jesus Cristo pela palavra de Deus. Nós precisamos do alimento espiritual. Nós não precisamos dessas ofertas aí, desses sacrifícios aos ídolos, né? Dessas práticas religiosas que não condiz com a palavra de Deus. Por isso, sejam fiéis a Cristo, independente do lugar onde vocês vivem. Somente Ele, Jesus Cristo, deve governar a sua vida pela palavra fiel de Deus, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e de prática, e é por ela que nós devemos nos guiar. E se você tem sido influenciado pelo mundo sem Deus, ou por algum falso líder, arrependa-se. Coloque a sua confiança em Jesus Cristo, é Jesus que governa a igreja, é Jesus que governa a nossa vida. É aquilo que a palavra de Deus diz que nos serve como parâmetro para viver. Porque somente em Cristo nós temos salvação e nós temos vida eterna. Não é homem nenhum que vai nos salvar. É o Filho eterno de Deus, Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. É a Ele que nós devemos toda a nossa confiança, todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Que Deus te abençoe e lhe ajude a amar a Cristo e a ser governado por Ele. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra e abençoe a nossa vida. Pois é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe você ricamente.